Anunciando a Boa Nova, na paróquia Cristo Luz dos Povos, Arquidiocese de Belo Horizonte, região episcopal Nossa Senhora Aparecida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Hoje nós estamos celebrando o Dia da Sagrada Família. Já no último dia do ano, lembrando que essa semana vai ser dedicado à Sagrada Família, que é Jesus, Maria e José. Lembrando hoje que a primeira leitura tirada para nossa reflexão está no livro de Eclesiástico, capítulo 3, versículo de 3 a 7 e versículo de 14 a 17. O escritor deixa uma mensagem para nós importantíssima. Filho deve amar os seus pais, respeitar os pais, respeitar as mães, trazer a família que consegue a respeitar, a amar, será uma família sólida. Esta é a grande mensagem trazida nesta leitura, com um respaldo muito grande, lembrando que a família vive, que os filhos vivem, os pais vão envelhecendo, também vão perdendo a lucidez, mas não pode ficar desamparado, e que Deus quer que cada família cuide, o que os pais cuidem de seus filhos e que os filhos cuidem de seus pais e assim por diante, até o último dia aqui na terra. É importante a gente lembrar isso muito bem, que a gente não pode esquecer desta finalidade. Esse é o anúncio forte desta primeira leitura. O Salmo é o Salmo 127 e 128, que deixa uma mensagem para nós, inclusive para mim. É a mensagem de travesseiro, que eu gosto muito de estar rezando esse salmo, porque ele deixa a mensagem clara. Feliz o homem que teme o Senhor e trilha nos seus caminhos. Que a sua esposa será uma videira fecunda e seus filhos serão rebentos de oliveiras. E assim será essa geração daqueles que temem o Senhor. É importante a gente perceber isto quando a gente cria a unidade familiar. O salmista deixa essa mensagem para nós construir a unidade familiar. Também nós tivemos a segunda leitura, que é a carta de São Paulo aos Colossenses, capítulo 13, e versículo de 12 a 21, onde ele vai deixar para a gente uma mensagem muito importante, da gente viver o respeito, viver o amor e a compreensão, e a gente viver também em família e viver também em comunidade, amando e respeitando uns aos outros, perdoando e entendendo cada um, mesmo quando há algum erro, que a gente não crie uma revolta de ficar com ódio, mas que a gente possa perdoar assim como Jesus nos perdoa. Então deixa essa mensagem na segunda carta, na segunda leitura, a carta de São Paulo aos Colossenses, capítulo 3, de 12 a 21, e lá no 20 e 21 traz uma mensagem importantíssima, de lembrar que os filhos devem de respeitar os pais, as esposas amar os seus maridos, os maridos amar as suas esposas e os pais amar os seus filhos, educar no amor e não trazendo para eles, repreendendo os filhos, mas trazendo os filhos com amor, sem intimidar os filhos e sem desanimar os filhos. E esse resumo do texto de São Paulo aos Colossenses lembra também para nossas comunidades, que a gente vive em cada comunidade, tem os seus
a sua coordenação, o seu padre, o seu pároco, e que deve também ser levado em conta como pai da família, o pai da comunidade, que na comunidade há muita rivalidade e que é preciso da gente aprender a amar e respeitar uns aos outros, também respeitar e amar o nosso padre, os nossos párocos, e o padre, o pároco também deve amar a comunidade, não desanimando a comunidade e nem intimidando a comunidade, mas fazendo com que as pessoas se animem e voltem sempre a Jesus Cristo. Esta é a mensagem trazida para essa semana. O Evangelho, que é do Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo de 20 a 40, ele traz a mensagem da Maria agora, que já tem o seu filho, e que agora ela vai ser levada ao templo para fazer a sua purificação e apresentar o seu filho. A mulher, depois que ganhava o filho na lei judaica, ela tinha que também se passar pelo templo, dentro da lei do Antigo Testamento, para fazer a purificação e depois apresentar o seu filho e apresentar alguma oferta também a Deus pela vitória que tiveram. Eles cumpriram, Maria e José, com seu filho Jesus, cumpriu a lei corretamente, dando um exemplo para nós, que devemos seguir as nossas tradições, respeitar a nossa caminhada de igreja. Quando tiver um filho, também levar à igreja. Hoje o nosso modelo é levar o filho, batizar ou apresentar à igreja, mas não deixar o filho nascido de qualquer forma. Assim eles fizeram e assim eles ensinaram para nós. O importante é isso aí. A leitura ainda conta que lá no templo tinha o Simeão e tinha Ana, que eram os profetas daquela época, e Simeão tinha tido uma revelação que ele não morreria antes de ver o Cristo, que era o libertador. E quando chegou o menino Jesus, ele pegou no colo e viu que agora ele podia até morrer, porque já tinha visto a luz e a libertação do povo. Jesus, que é a nossa luz. Então, importante isso aí para nós, para a gente perceber esse grande amor de Deus. E ele mostra para Maria e para José que esse menino seria uma contradição, porque trazia a luz e trazia a libertação do povo, mas ele também ia ser excluído pelos poderosos. E com esse sentido, como a gente conhece a história de Jesus, ele seria com ele sendo uma contradição, Maria passaria com uma espada que transpassaria o teu coração. E queria dizer que Maria sofreu também por ver o seu filho sendo julgado também na mão dos poderosos, né? Porque eles não iam gostar da construção que ele ia fazer. Ele era um modelo de contradição, como todos nós conhecemos. Mas o importante de tudo é viver o exemplo dessa família de Nazaré, lendo a palavra de Deus e seguindo com amor e com fidelidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Você ouviu Anunciando a Boa Nova, na paróquia Cristo Luz dos Povos.